O Brasil, conhecido por sua rica história e pela resistência à opressão, atravessa hoje um momento que evoca o pior dos seus passados, mas com um agravante. Estamos presenciando um tipo de autoritarismo que ultrapassa até mesmo os limites conhecidos durante a ditadura militar. O protagonismo desse cenário sombrio pertence ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cuja conduta tem levantado sérias preocupações sobre a manutenção do Estado de Direito e as garantias constitucionais. Durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, os brasileiros enfrentaram a censura, prisões arbitrárias e a supressão de direitos fundamentais. Entretanto, mesmo em um período tão obscuro, havia ao menos uma fachada de legalidade, onde processos, embora muitas vezes viciados, seguiam uma aparência de rito legal. O que vemos agora é a degradação completa desse conceito. A atual realidade se caracteriza por uma série de medidas que desafiam os princípios mais básicos do Estado democrático. O ministro Alexandre de Moraes tem atuado como uma espécie de juiz supremo e incontestável, extrapolando sua função constitucional para se tornar, na prática, uma figura que julga, condena e executa, espalhando terror aos cidadãos comuns. Ele tem levado a julgamento indivíduos sem foro privilegiado, o que é uma flagrante violação do princípio do juiz natural e do devido processo legal, como foi constatado nos eventos de protesto de 8 de janeiro. O foro por prerrogativa de função é uma garantia constitucional que não pode ser subvertida ao bel prazer de um magistrado, sob pena de se romper o delicado equilíbrio dos poderes. Ainda mais alarmante é o fechamento de empresas de comunicação e a censura a plataformas digitais, como a plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, de propriedade de Elon Musk, censurando mais de 22 milhões de brasileiros, que agora estão impedidos de se manifestarem. Essas ações evocam um controle estatal da mídia que deveria ter ficado para trás com o fim da ditadura militar. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são pilares fundamentais de qualquer democracia e, quando atacadas, colocam em risco toda a estrutura de direitos que a tanto custo foi conquistada. Além disso, assistimos a prisões sem o devido processo legal, onde indivíduos são detidos e mantidos encarcerados sem que se respeite o direito à defesa, incluindo a audiência de custódia. Este direito, garantido pela Constituição, assegura que qualquer pessoa presa seja apresentada prontamente a um juiz para que se verifique a legalidade de sua detenção. A violação desse procedimento básico configura um constrangimento ilegal e um grave atentado à liberdade individual. As prerrogativas de defesa são constantemente invadidas, numa clara tentativa de subverter as normas que asseguram um julgamento justo e imparcial. Advogados têm enfrentado dificuldades para exercer suas funções, com violações que vão desde a interceptação de comunicações até a restrição de acesso aos autos processuais. Isso tudo configura um ataque frontal à profissão e ao próprio conceito de defesa, pilar essencial para a administração da justiça. As violações constitucionais se acumulam e o constrangimento ilegal se torna a norma. O uso desmedido de medidas coercitivas, como prisões e censura, sem o devido amparo legal, demonstram desprezo pelas proteções garantidas pela Constituição Federal. Recentemente o ministro puniu com multa e censura as redes sociais, a esposa do ex-deputado Daniel Silveira, como se ela tivesse cometido os crimes de opinião que não existem no Código Penal e que ele atribuiu ao réu. Esse cenário cria uma atmosfera de medo e incerteza, onde o cidadão comum não sabe mais quais são seus direitos, pois eles parecem depender da vontade de um único homem, o que alinha o Brasil com os países ditatoriais tais como China, Venezuela, Cuba, Rússia e Irã. O Brasil de hoje, sob o governo Lula, se afasta perigosamente da democracia que deveria proteger. É necessário um debate sério e urgente sobre os limites do poder judicial e sobre a necessidade de resgatar o respeito às garantias constitucionais. O que está em jogo não é apenas a liberdade de alguns indivíduos, mas sim o futuro da nossa nação enquanto um Estado verdadeiramente democrático de direito. A liberdade de expressão é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988 no Brasil. Ela está prevista no artigo 5º, incisos 4º e 9º, que estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Além disso, o artigo 19º da Declaração dos Direitos Humanos diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. As decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes têm sido criticadas por, em alguns casos, divergir do espírito do artigo 5º, incisos 4º e 9º da Constituição Federal. Essas decisões, que envolvem a censura de conteúdos, o fechamento de empresas de comunicação e a repressão a manifestações do pensamento, parecem ir contra o princípio de liberdade de expressão assegurado pela Constituição.
Em uma democracia, a liberdade de expressar ideias e de comunicar-se livremente é um pilar fundamental, e qualquer restrição a esse direito deve ser cuidadosamente examinada para evitar abusos de poder.